tudo bem? Eu sou o professor Wilson do canal Cúrio Centro Educacional. E no vídeo de hoje nós vamos para perguntas e respostas. Eu pergunto, eu respondo e nós aprendemos juntos. O tema de hoje nós vamos trabalhar sobre os pré-socráticos, esse importante período dentro da filosofia antiga. Vamos lá a 10 perguntas sobre os pré-socráticos. Questão número 1. Quem são os pré-socráticos? Primeiros filósofos que surgiram na Grécia Antiga. Eles viviam em polis diversas, separadas, e eles foram destacados pelo fato deles romperem com o pensamento mítico e começarem a buscar uma resposta sobre a origem do universo e os fenômenos naturais a partir da razão. Por pré-socrático, nós podemos entender, então, um período filosófico. Alguns gostam de usar o termo pré-socrático para dizer sobre os filósofos que vieram antes de Sócrates. Na realidade, essa concepção não é correta. Por quê? Alguns pré-socráticos viveram na mesma época de Sócrates ou foram até posteriores a Sócrates. A ideia de pré-socráticos é porque eles fizeram parte de uma metodologia, de uma época de abordagem diferente da época de Sócrates. Sócrates ele vai trazer uma filosofia diferenciada, tanto na questão do campo de pesquisa, como também em relação à metodologia. Mas pré-socrático pode ser, então, assim, resumido como os primeiros filósofos que se destacaram na Grécia Antiga. Questão número 2. Qual o significado do nome pré-socrático? Pré-socrático poderia significar antes de Sócrates, no sentido não de tempo, não no sentido cronológico, até porque alguns filósofos pré-socráticos viveram na mesma época, foram contemporâneos de Sócrates, mas pré-socrático pelo fato deles terem uma filosofia dentro de uma metodologia e de uma problemática diferente daquilo que foi abordado a partir de Sócrates. Sócrates, como pai da filosofia, ele traz um novo formato de filosofia. Então, pré-socrático, esse nome é de uma filosofia anterior ao formato de Sócrates. Questão número 3. Qual era a principal problemática filosófica tratada pelos pré-socráticos? Era destacado a questão da cosmologia, o estudo do cosmos, a origem do universo, assim como os fenômenos naturais. O período pré-socrático vai se destacar com o embasamento de pesquisas que estão mais relacionadas à natureza. Questão número 4. Qual a importância dos pré-socráticos para a sociedade contemporânea? Todo o estudo que nós temos hoje, por exemplo, da biologia, que vai estudar sobre a vida, a astronomia, que vai estudar sobre o universo, ou áreas similares, eles tiveram como base os pré-socráticos. Eles iniciaram essa pesquisa, eles reconheceram essa problemática e criaram ali um campo a ser investigado. Por isso que eles foram importantes para dar o start para o conhecimento mais profundo acerca da realidade da vida. Questão número 5. Como estudar os pré-socráticos? Os filósofos pré-socráticos, em sua maioria, viveram no sexto, quinto século antes de Cristo. Então nós temos aí mais de 2.400 anos de história. É muito difícil nós encontrarmos obras desses autores. Por isso que nós vamos ter apenas alguns fragmentos e também nós vamos ter o estudo de Aristóteles, que já foi um filósofo contemporâneo não, um filósofo clássico, posterior ao período pré-socrático, e ele, dentro dos seus estudos, das suas obras, que estão mais acessíveis a nós hoje, vai ter algumas indicações sobre o pensamento dos pré-socráticos. Então, através de Aristóteles, nós podemos ter algumas ideias acerca da filosofia dos pré-socráticos.
Questão número 6. Como são classificados os pré-socráticos? Basicamente, nós podemos classificar os pré-socráticos em milésios e pluralistas. Questão número 7. Qual a teoria de Tales de Mileto sobre a origem do universo? Tales de Mileto vai destacar que a água é o elemento que deu origem a tudo que temos no universo. Ao observar o rio Nilo e ver a importância da água para trazer vida ali para o Egito, o mundo antigo de uma forma geral, ele vai entender que a água é extremamente importante. E ao observar a água, ele vai desenvolver a sua teoria da água como o elemento originador do universo. Questão número 8. Fale sobre o Anaximandro. Anaximandro foi um filósofo, geógrafo, político, astrônomo, um pré-socrático. Para alguns, ele foi discípulo de Tales. Ele defendia, diferente de Tales, que a substância era a água. Para Anaximandro, a origem do universo veio do indeterminado, do indefinido, algo que não poderíamos descrever, mas que esse algo é que deu origem a todo o universo. Questão número 9. Qual a diferença do pensamento de Heráclito com o pensamento de Parmênides? Heráclito entendia que o mundo está sempre em movimento e é o movimento que vai gerar todo o universo que a gente tem hoje. Esse pensamento deu base para o evolucionismo, uma teoria posterior que acabou hoje no mundo contemporâneo tendo seu espaço. Heráclito, ele tinha uma definição dizendo que o ser humano não entra no mesmo rio duas vezes, porque ao entrar pela primeira vez, quando ele entra, é uma quantidade de águas que está passando. Quando ele vai entrar na segunda vez, já são outras águas. Então ele vai dizer que tudo está em movimento, nada é repetido. Já Parmênides, diferente de Heráclito, vai entender que existe um movimento, porém a essência das coisas elas permanecem e elas não mudam, fazendo aí um contraponto à teoria de Heráclito. Questão número 10. Quem são os principais pluralistas? Eles foram filósofos que, diferente dos filósofos milésios ou monistas, que acreditavam que o universo veio de uma substância apenas, os pluralistas diziam que não, eram várias substâncias que deram origem ao universo que temos hoje. Podemos destacar aí Demócrito como um importante filósofo pluralista. Parabéns por ter chegado até aqui, espero que vocês tenham aí aprendido, tenham tirado suas dúvidas acerca desse assunto tão importante. Quero aproveitar para pedir para você deixar um like aí para nos ajudar, para que esse vídeo possa ser disponibilizado para mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.